Capítulo 515, Obter uma polegada, quer uma milha. Tradução, do Corã Revisão, 0. Ouvindo as palavras de demônio gigante com cicatrizes na cara, o coração de Lin Ming transbordou intenção assassina, ele queria atacar imediatamente. No entanto, ele fez um balanço de sua situação novamente. Sua força atual era apenas igual a um artista marcial do reino Outian e ele não podia usar suas duas armas. Neste caso, era difícil dizer se ele poderia ou não lutar contra esse demônio gigante, muito menos alguém como Moda. Lin Ming respirou fundo e acalmou as suas intenções assassinas que inchavam em seu coração. Ele disse: acabei de entrar na tribo verde silenciosa e não estou familiarizado com as regras daqui. Espero que o Milord seja capaz de... Cale a boca. Lin Ming nem tinha terminado de falar antes que o demônio gigante com cicatrizes na cara tivesse rudemente interrompido. Você acha que pode amenizar os seus crimes só porque você não conhece as regras? O demônio gigante com cicatrizes na cara zombou, mas seus olhos na realidade caíram no anel espacial de Lin Ming. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso ganancioso. Pegue um cristal de sangue demoníaco de grau baixo e vou esquecer que esse assunto ocorreu. Caso contrário, se bata 50 vezes e não menos. Se você não quer se esbofetear, siga as regras e corte a sua própria língua. O demônio gigante com cicatrizes na cara mencionou o cristal de sangue demoníaco novamente. Lin Ming já tinha ouvido falar sobre esse cristal de sangue demoníaco antes. De volta ao campo de batalha do Mar do Sul, Ilha do Demônio de Sangue também produziu muitos cristais de sangue demoníacos. Havia muitos artistas marciais que foram para a Ilha do Demônio de Sangue, na esperança de que eles seriam capazes de obter um cristal de sangue demoníaco. No entanto, aqueles que foram para a Ilha dos Demônios de Sangue estavam se entregando nas mãos da morte. Qin Shengchuan também foi enviada para a Ilha do Demônio de Sangue. Se não fosse por Lin Ming chegar a tempo de salvá-la, então Qin Shengchuan teria morrido lá. Moda e o demônio gigante com cicatrizes na cara tinham ambos mencionado os cristais de sangue demoníacos. Parece que os cristais de sangue demoníacos eram muito valiosos para a raça dos demônios gigantes. Eu não tenho nenhum cristal de sangue demoníaco. Lin Ming disse inexpressivamente. Mas ele não estava se sentindo muito bem no seu interior, ele descobrira que havia ignorado um assunto importante. O anel espacial em sua mão era um anel espacial de grau terra de nível baixo. Embora não fosse nada especial para ele, era um tesouro extremamente valioso para os artistas marciais normais do reino Outian. Se isso fosse descoberto pelo demônio gigante com cicatrizes na cara, seria extremamente problemático. Hehe. O demônio gigante com cicatrizes na cara riu sinistramente 2 vezes. Ele não esperava que Lin Ming tivesse algo precioso como um cristal de sangue demoníaco. A razão pela qual ele abriu a boca foi largar essa armadilha para extorquí-lo. Então o que você tem? O demônio gigante com cicatrizes na cara tinha deixado claro que queria extorquir Lin Ming. Havia muitos escravos que eram artistas marciais no estágio da condensação de pulso ou até mesmo estavam no reino Outian. Seus pertences pertenciam ao seu mestre, mas a verdade era que um mestre geralmente não pegava os pertences de um escravo. Por exemplo, havia Moda. O próprio Moda era um general de 5 estrelas e considerado invencível entre os artistas marciais humanos no reino Xiantian. Ele tinha um status muito alto dentro da tribo verde silenciosa e era extremamente rico. Para que ele iria olhar os pertences de um artista marcial comum do reino Outian? Tal valor tão pequeno realmente não lhe interessava. Pelo contrário, esses pertences poderiam ser úteis se fossem deixados para o escravo. Os escravos da tribo verde silenciosa eram enviados para coletar cristais de sangue demoníacos, mas, para minerar o antigo minério que continha os cristais de sangue demoníacos, havia camadas sobre camadas de perigos que alguém poderia encontrar.
Esses pertences poderiam, portanto, salvar a vida de um escravo e aumentar sua força de combate. Existem algumas pílulas, pedras de verdadeira essência, pergaminhos de jade com métodos de cultivo. Lin Min disse friamente. Foda-se. O que esse pai iria querer fazer com seu método de cultivo humano de merda que o pergaminho de jade contém? Tire o seu anel espacial e eu vou olhar através dele. O demônio gigante com cicatrizes na cara imediatamente estendeu a mão, não permitindo que Lin Ming rejeitasse. A mente de Lin Ming se abateu, era isso que ele tinha medo de acontecer. Felizmente, ele guardara todos os seus maiores tesouros, como a lança divina do cometa roxo, a alabarda sanguinária da grande desolação, uma enorme quantidade de pedras de verdadeira essência de grau médio, as pílulas mais preciosas e outros itens dentro do forno de fusão universal celestial. O forno de fusão universal celestial estava localizado dentro do Dantian de Lin Ming, então era impossível que outros o detectassem. Mas o problema era o anel espacial de grau terra de nível baixo em comparação ao cultivo de Lin Ming, seria difícil dar uma explicação. Se ele despertasse suspeitas. Filho da puta, você é retardado. Apresse-se e tire o anel espacial ou você quer desafiar as minhas ordens. O demônio gigante com cicatrizes na cara disse impaciente. Procurar um escravo e levar seus pertences era um costume tacitamente permitido entre as tribos dos demônios gigantes. Contanto que eles deixassem uma arma para o escravo e algumas pequenas pílulas de recuperação e um pouco das pedras de verdadeira essência, eles poderiam tirar todo o resto. O mestre do escravo não diria nada sobre isso. Um escravo não tinha muito, mas muitos escravos tinham acumulado uma fortuna de tamanho decente. A paciência deste pai é limitada. Você quer morrer? Só vai me levar um pequeno tempo para matá-lo. O demônio gigante com cicatrizes na cara tinha finalmente perdido a paciência. Ele ficou de mau humor, as mãos apertadas em punhos que estavam fazendo sons de cacaca. Lin Ming respirou fundo e lentamente tirou o anel espacial de seu dedo. Este anel espacial foi dado a ele por Muqianil depois que ele chegou na Ilha da Divina Fênix. Embora não pudesse ser considerado muito valioso, ainda tinha um valor sentimental significativo. Droga! Me dê logo ele! O demônio gigante com cicatrizes na cara agarrou o anel espacial. Ele também queria socar Lin Ming, mas Lin Ming se esquivou. O que? Rapaz, você também se atreve a esconder. Este pai vai arruinar você, milímetro. O demônio gigante com cicatrizes na cara tinha acabado de revolver a energia de seu cristal demoníaco quando sua mente repentinamente percebeu. Ele olhou com descrença para o anel espacial em sua mão. O demônio gigante com cicatrizes na cara havia examinado muitos anéis espaciais ao longo dos anos. Ele só tinha que tocar casualmente o anel espacial para dizer que era incomum. Esse é. Os olhos de demônio gigante com cicatrizes na cara se arregalaram, um anel espacial de grau terra de nível baixo. O garoto realmente tinha um anel espacial de grau terra de nível baixo. Esse tipo de tesouro era valioso até mesmo para alguém como o Lord Moda. Se ele se lembrava corretamente, Moda também tinha um anel espacial de grau terra de nível baixo. E a qualidade desse anel era inferior ao da mão desse garoto. De onde você tirou este anel? Os olhos de demônio gigante com cicatrizes na cara brilharam quando ele olhou para Lin Ming. Em uma estrada subterrânea secreta. Eu peguei de um artista marcial morto. Lin Ming já havia pensado em uma explicação razoável. Isso parece. O demônio gigante com cicatrizes na cara olhou para Lin Ming, desconfiado. Mas essa explicação fazia sentido. Não importava como ele visse, não havia outra maneira de alguém tão fraco quanto Lin Ming conseguir obter um anel espacial como este. Hehe, você tem um bom anel espacial. O demônio gigante com cicatrizes na cara brincou com o anel espacial, seus olhos brilhando devido à ganância.
Na verdade, a abordagem mais sensata seria relatar esse assunto a Moda. No entanto, se ele fizesse isso, ele não teria sua parte neste anel espacial. Se ele surrupiasse este anel para si mesmo, ele sofreria se Moda descobrisse. Não se tratava apenas de algumas centenas de pedras de verdadeira essência de baixo grau. Normalmente, se ele pegasse os pertences de um escravo, os que estavam acima dele se fariam de cegos para suas ações. Mas um anel espacial de grau terra de nível baixo era simplesmente precioso demais. Pensando nisso, os olhos do demônio gigante com cicatrizes na cara estavam cheios de incerteza. Se não fosse muito problemático explicar por que ele matou Lin Ming, ele definitivamente teria feito isso para silenciar todos que sabiam disso. Lin Ming foi capaz de adivinhar o que o demônio gigante com cicatrizes na cara estava pensando. Ele deu um passo para trás, se aproximando da saída. Se este demônio gigante realmente se aproximasse dele, então ele correria para a porta imediatamente. Quando o demônio gigante com cicatrizes na cara viu isso, sua expressão selvagem foi substituída por um sorriso contente. Ele pensou por um momento: você é muito inteligente. Se eu fosse entregar este anel espacial e dissesse que você o encontrou em algumas ruínas antigas, então o que você acha que os altos escalões da tribo verde silenciosa fariam? Nesse momento, eu acho que eles poderiam te chamar para uma pequena entrevista. Você está me ameaçando. Lin Ming parecia irritado na superfície, mas ele estava suspirando de alívio em seu coração. O que ele mais temia era que esse anel espacial atraísse a atenção dos outros para sua identidade, mas esse demônio gigante era corrupto demais, ele não tornaria isso público. Era muito mais fácil lidar com as coisas dessa maneira. De qualquer forma, Lin Ming realmente não se importava com os pertences dentro do anel espacial. Contanto que ele fosse capaz de sobreviver por um período de tempo e recuperasse a sua força, isso seria ideal. Você não está qualificado para eu ameaçar. Eu quero esse anel espacial. Um tesouro deste nível não é algo que combine com um artista marcial comum como você. Insisto em lembrar que você se mantenha esperto e não saia por aí falando besteiras, caso contrário, se eu enfrentar algum problema, seus últimos dias também serão infelizes. Enquanto o demônio gigante com cicatrizes na cara falava, uma aura assassina espessa fluía. Lin Ming se acalmou, mas ainda mantinha a expressão de raiva, como se ele estivesse louco a ponto de ser difícil falar. Você está indo longe demais. Um anel espacial de grau humano de nível alto vale várias centenas de pedras de verdadeira essência de grau médio. Se você apenas pegar. Assim que Lin Ming falou isso, o demônio gigante com cicatrizes na cara ficou atordoado e imediatamente feliz. Este humano tolo tinha realmente pensado que este anel espacial de grau terra de nível baixo era um anel espacial de grau humano de nível alto. Mas isso não era muito estranho. Um anel espacial já era muito mais valioso do que um tesouro do mesmo nível. Por exemplo, um anel espacial de grau humano de nível alto valia quase tanto quanto um tesouro de grau terra de nível baixo. Para um artista marcial normal do reino Outian, não era algo que eles encontrariam em várias vidas. Esse erro era pelo melhor. Assim, isso não despertaria o interesse de Moda. O demônio gigante com cicatrizes na cara ficou aliviado. Ele virou a mão e derramou um monte de coisas de seu próprio anel espacial. Então, ele jogou seu próprio anel espacial de grau humano de nível médio em Lin Ming, junto com um pergaminho de jade e uma placa de identificação. Ele disse friamente: pegue as suas coisas e saia da minha vista. Lin Ming permaneceu em silêncio. Ele olhou para o demônio gigante com cicatrizes na cara por um momento e então pegou o anel espacial de grau humano de nível médio, pegou os seus pertences e se virou para sair. Espere! O demônio gigante com cicatrizes na cara de repente gritou. Lin Ming parou seus passos. O demônio gigante com cicatrizes na cara tirou um papel de símbolos de outro anel espacial e o acendeu.
Ele se transformou em um totem de um demônio gigante que flutuou para o corpo de Lin Ming. Este é um feitiço de rastreamento de escravos. Eu aconselho que você não pense em escapar, senão você pagará um preço muito alto. Lin Ming ativou silenciosamente a sua percepção nesse feitiço e rapidamente entendeu os princípios por trás dele. Esse tipo de feitiço era usado para lidar com artistas marciais abaixo do reino Xiantian, era basicamente inútil contra ele. O demônio gigante com cicatrizes na cara não pegou nenhum dos pertences de Lin Ming dentro do anel espacial. Depois, o pergaminho de jade que ele havia jogado nele tinha sido gravado com a moradia de Lin Ming e a placa de identificação continha seu número, 9566. No topo deste número foi escrito um nome, Moda. Lin Ming recebeu esses itens e seguiu as instruções no pergaminho de jade. Finalmente, ele chegou a uma pequena tenda localizada na esquina da tribo verde silenciosa. Esta tenda parecia muito velha e desgastada e alguns lugares estavam até mesmo remendados. Mas o exterior fora limpo. Para a surpresa de Lin Ming, havia uma luz laranja nebulosa que vinha de uma janela da tenda. Já havia alguém morando lá dentro. Para o espanto de Lin Ming, uma menina de 10 ou 11 anos, bonitinha e adorável com as suas tranças, saiu andando da barraca.